Saudações, concurseiros e concurseiras. Estamos chegando aqui no nosso quarto encontro de revisão de questões. Acredito ser o nosso penúltimo. E hoje a gente vai ter um encontro um pouco mais extenso quanto à quantidade de questões, mas que será breve no sentido de como resolveremos. Hoje eu trouxe 23 questões, cada uma com um enunciado um pouco mais vamos dizer assim, não é complicado, mas complexo de destrinchar. E a gente vai perpassar por diversos temas da história do Rio Grande do Norte e vamos embora. Naquele velho esquema, a gente vai fazer a leitura da questão e depois fazer o exame dos itens. Vamos lá. Na primeira questão, nós temos: ao longo do século XIX, o Rio Grande do Norte experimentou um processo de reconfiguração de suas elites políticas, em consonância com as transformações no cenário imperial brasileiro. A alternância entre facções conservadoras e liberais, porém, não significava ruptura com os padrões oligárquicos, mas antes uma acomodação das disputas locais sob a égide de interesses patrimonialistas. Então, aqui nós temos o trecho de um livro da história do Rio Grande do Norte e vamos para o enunciado. Considerando o contexto histórico descrito, é correto afirmar que. Aí, primeiro a gente questiona: para que contexto é esse? Ao longo do século XIX, o Brasil passava pelas configurações do Brasil Império, aquela segunda aula que nós tivemos. Para os que tiverem mais dúvidas, aquela aula tem um conteúdo bem aprofundado e direcionado. Vamos para as alternativas. A polarização entre conservadores e liberais no Rio Grande do Norte resultou na superação das estruturas patrimonialistas herdadas do período colonial. B. As elites locais, embora divergentes ideologicamente, convergiam na manutenção de seus privilégios, instrumentalizando o discurso liberal para fins de poder. C. A experiência provincial norte-riograndense foi marcada por uma ausência de conflito entre facções políticas, dado o caráter conciliatório do regime imperial. E D. O processo de reconfiguração das elites no Rio Grande do Norte levou a uma democratização efetiva das práticas políticas na província durante o século XIX. Então, duas palavrinhas aqui fazem a gente já eliminar duas alternativas. Primeiro, gente, caráter conciliatório. No Império não havia esse caráter conciliatório. Esse caráter conciliatório é típico, inclusive, da nova República, dos últimos anos. A partir da década de 80 para cá. Ou seja, relativamente recente. E a gente podemos eliminar D também, porque se na República nós tivemos dificuldade para consolidar a democracia no Estado, imagine no Império. E aí nós ficamos entre A e B. Por que a B é nossa alternativa da vez? Porque a B traz exatamente o que o contexto nos pede. A lógica de que esses dois grupos, conservadores e liberais, que em outros momentos ganham outros nomes, mas que no geral são conservadores e liberais, eles faziam práticas para promover a manutenção dos seus privilégios. Ou seja, professor, basicamente eles não estão trazendo o que foi herdado do período colonial? Sim, por isso mesmo que não é A, porque não houve a superação disso. Esses grupos fazem o quê? Eles promovem a manutenção do seu então poder. O que nos leva à alternativa B como gabarito da nossa questão 1. E vamos seguir para a 2. Só lembrando que quaisquer dúvidas, vocês podem falar nos comentários do vídeo. Eu deixo o meu e-mail também na descrição desse vídeo para os que preferirem. E estamos às ordens. Vamos para a questão 2. A cidade do Natal, na virada para o século XX, ainda exalava os ares de um provincianismo entranhado, marcado por um urbanismo rudimentar, apesar dos discursos modernizantes que pululavam nas falas de intendentes e cronistas locais. Um trecho de Durval Muniz, um grande cientista, um grande historiador do Rio Grande do Norte. E um livro maior ainda, Invenção do Nordeste, indico para todos que estão estudando história do Nordeste, do Rio Grande do Norte, é incrível. Com base na citação acima, é incorreto
Incorreto. A. O discurso modernizante presente nas falas das autoridades não correspondia necessariamente a transformações materiais na estrutura urbana da capital. B. A cidade de Natal, embora formalmente capital de província, manteve por um longo período traços de interiorização social e cultural. C. A modernização urbana de Natal foi acompanhada por transformações sociais que eliminaram os traços provincianos herdados do século XIX. E D. A retórica modernizadora da elite política local era, em parte, simbólica e visava reposicionar Natal no imaginário nacional. Pessoal, o que nós temos aqui? Aqui a gente vai ter que ver quais são as que estão corretas primeiro, né? Seguir exatamente o molde oposto. E aqui, pessoal, nós conseguimos de cara ver a D e a B como corretas. A B por quê? Natal permaneceu com aqueles traços interioranos, mesmo após as tentativas de modernizá-la pelos republicanos, no fim do século XIX, no início do século XX. E, basicamente, essa modernização do Natal era para alavancar a elite, os Albuquerque Maranhão, que queria se posicionar como elite hegemônica, vamos dizer assim, no Estado, no quesito da modernização e do republicanismo. Qual outra está correta? Por mais que possa até não parecer, a alternativa A também está correta. Por quê? Não necessariamente a transformação ela vai ser material. Essa transformação ela também pode ser simbólica, também pode ser no imaginário. Por isso que eram utilizados jornais para disseminar essas modernizações. E aí o que nos leva para C, né? Basicamente, Natal teve diversos movimentos de reforma para quebrar com essa lógica provinciana. Não foi do dia para a noite, mas as modernizações de Natal, tanto no sentido da lei quanto no sentido da prática, era no sentido de quebrar com esse traço interiorano, provinciano, que vinha do Império e da colônia. Porém, o que a gente tem aqui? Como eu disse, isso não foi do dia para a noite. Então, basicamente, eles não conseguiram acabar com isso assim, né? Foram muitas tentativas. O que a gente viu lá na nossa aula desse período? Os jornais, inclusive, disseminando, pessoas reclamando, porque mesmo com as transformações, Natal continuava com bichos no meio da rua, carroças, né? Um cenário literalmente de campo rural, em meio a uma cidade que era a capital da província. Então, a C está incorreta, por isso é nossa alternativa correta. Seguimos para a questão de número 3. Cangaço, no Rio Grande do Norte, teve expressão pontual se comparada a estados vizinhos, mas sua existência simboliza as fraturas sociais profundas do sertão nordestino, em especial na Primeira República. Diante do enunciado, assinale a alternativa que melhor expressa as condições que permitiram a presença do cangaço no território potiguar. A. O cangaço foi amplamente incentivado pelas elites locais como forma de vigilância extralegal dos sertões, de modo a reafirmar o poder dos proprietários de terra na região. Pessoal, no início, os proprietários de terra até utilizaram do cangaço como uma forma de, vamos dizer assim, de promover o seu poder, né? Tentaram. Só que os cangaceiros, com o tempo, eles se tornaram muito autônomos, fazendo seus próprios bandos e não foram segurados por essas elites. Então, A está incorreto. B. A ausência de conflitos agrários no sertão potiguar inviabilizou o florescimento de bandos de cangaceiros. A ausência, esse questionamento já inviabiliza B. C. A presença do cangaço no RN, ainda que episódica, refletiu o colapso da autoridade estatal e a precariedade das políticas públicas na região. Sim, onde os cangaceiros estavam significava o quê? O Estado não tem força para sanar, por exemplo, o flagelo da seca, da fome.
o Estado não consegue, com os socorros, segurar, vamos dizer assim, no popular, segurar a onda dos problemas sociais. E aí os cangaceiros iam para a ação, né? Os grupos, os bandos se formavam a partir disso. Vamos ler a D. O governo estadual combateu duramente o cangaço, quase erradicando em sua origem por meio de reformas sociais no campo e nas cidades. Então, a cidade do RN que melhor conseguiu lidar com o cangaço foi Mossoró, criando inclusive narrativas heróicas acerca dos resistentes, mas que nem de longe chegou perto de erradicar o cangaço, certo? Aqui nossa alternativa correta, bem óbvio, é a alternativa C. E vamos para a questão de número 4. Essa aqui foi rapidinha, né? Uma questão facinha, com um tema gostoso. Questão 4. A instalação da base aérea de Parnamirim durante a Segunda Guerra Mundial transformou radicalmente a geopolítica do Rio Grande do Norte, projetando a capital Potiguar para além do cenário regional e inserindo-a nas rotas estratégicas do Atlântico Sul. Sobre os impactos da Segunda Guerra Mundial no Rio Grande do Norte, é correto afirmar que a base de Parnamirim foi construída com tecnologia nacional e financiada pelo governo de Getúlio Vargas. Então, a gente pode até segurar essa alternativa, mas tem um adendo aqui. A tecnologia foi uma junção do que nós tínhamos no cenário nacional com o que foi trazido de fora. Então, a construção teve bases nacionais e internacionais. Vamos para a questão alternativa B. A instalação da base gerou impactos econômicos e culturais profundos, sim, mantendo Natal isolada das tensões globais. Um grande questionamento. Natal ficou isolada das tensões globais? Realmente não teve conflito em Natal, né? Vamos para C. A base aérea de Parnamirim foi estratégica para os aliados e projetou a importância de Natal na logística da guerra. Será que Natal foi tão importante assim para a guerra como um todo? D. A influência norte-americana limitou-se à esfera militar, sem implicações sociais ou culturais para a população local. Aqui a primeira que a gente elimina de cara, né? A gente viu na nossa aula que a estadia dos militares aqui que iam lutar na guerra aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, foi crucial para a mudança na mentalidade, no padrão de vida, no custo econômico, na linguagem. Então, esse impacto ele vai para além do militar. Outro detalhe é que Natal não estava isolada das tensões. Natal agora era um foco das tensões. Só que não houve conflito bélico em seu território. Essa é a grande questão. E a A se elimina exatamente pelo fato de que houveram também investimentos e tecnologias internacionais na construção da base, o que nos leva para a nossa alternativa correta como sendo C de concursado. Eu amo quando aparece C, porque já dá para rimar, né? Rimar não, para fazer a lógicazinha do C de concursado, que é nosso objetivo. Vai dar certo. Vamos para 5. A coluna Prestes atravessou o sertão do Rio Grande do Norte em sua marcha de contestação ao regime oligárquico da República Velha. A passagem pelo território potiguar foi breve, mas não destituída de significados políticos e simbólicos. A partir da interpretação do texto, é correto afirmar: a travessia da colônia pelo Estado teve impacto duradouro nas estruturas políticas, gerando reformas imediatas. B. A presença da colônia no Estado teve mais valor simbólico do que prático, dada sua curta duração e alcance limitado. C. O governo estadual aderiu às propostas da colônia Prestes, acolhendo seus membros com simpatia e apoio logístico. E D. O movimento foi recebido com entusiasmo popular em todas as localidades potiguares por onde passou. Gente, vamos lá. Quando a coluna Prestes passou pelo Rio Grande do Norte, nós temos que ela não teve
um reflexo, um resultado prático. Então, não gerou reformas, quem dirá imediatas. O governo estadual nunca queria aderir à coluna Prestes, porque era um governo oligarca. E aí, se a gente consegue eliminar a C, porque não foi aderido pelo governo, quem dirá pelas massas populares? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A duração foi muito curta da coluna Prestes e teve um valor muito mais simbólico, tanto para a história do Rio Grande do Norte quanto para a história do Brasil como um todo. Questãozinha pequena, vamos para outra questão bem pequena, a questão de número 6. O movimento tenentista no Rio Grande do Norte não teve a mesma expressão de outros estados, mas encontrou ecos localizados, especialmente em setores médios urbanos que ansiavam por reformas modernizadoras e moralizadoras. A esse respeito, é incorreto afirmar a adesão ao tenentismo no Rio Grande do Norte foi ampla e mobilizou massas rurais insatisfeitas com os coronéis. B. O tenentismo repercutiu timidamente no RN, sobretudo entre jovens militares e profissionais urbanos. C. As ideias tenentistas encontraram resistência nas elites políticas tradicionais da Primeira República Potiguar. E D. O movimento, embora com pouca expressão, revelou insatisfação dos setores médios com o clientelismo vigente. Pessoal, aqui o nosso gabarito correto, vamos começar logo assim, né? É A. E por que que A está incorreta? Que é, no caso, a nossa alternativa correta. Gente, não havia essa insatisfação necessariamente com os coronéis, por isso o movimento tenentista. Vamos lembrar o que o tenentismo defendia. Eram militares de média e baixa patente, geralmente, que recebiam pouco e queriam participação política. Mas eles encontravam com os coronéis um território relativamente fértil para sua, digamos, sua movimentação. Então, aqui o nosso gabarito é A, porque o movimento tenentista, principalmente aquele que passou pelo Rio Grande do Norte, não vem satisfeito com os coronéis, mas sim com a situação dos militares no cenário nacional, certo? Que é a não participação política, os baixos salários, a posição social, o status social de baixo valor para a profissão, né, para as profissões de segurança. Então, seguindo em frente, vamos para a questão de número 7. O ciclo do algodão, embora menos celebrado que o ciclo da cana-de-açúcar, foi um dos mais duradouros e estruturantes da economia potiguar. Durante o século XVIII, o algodão desempenhou papel crucial nas exportações da capitania, sendo o produto que melhor resistiu às intempéries do semiárido. Sobre o ciclo algodoeiro no Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta. O algodão foi um produto periférico sem importância relevante nas exportações da capitania do Rio Grande. B. A cultura algodoeira teve longa duração e sustentou economicamente regiões sertanejas do estado, mesmo em épocas de seca. C. As plantações de algodão no Rio Grande do Norte foram introduzidas apenas no século XIX, com a vinda de imigrantes norte-americanos. E D. A produção algodoeira não encontrou potencial nos mercados consumidores externos, sendo voltada exclusivamente para o consumo interno. Então, gente, o algodão ele cresce, né? Ele se torna vasto, o ciclo do algodão. Principalmente com as relações com a Inglaterra e com os Estados Unidos, ali no século XIX. Então, a D está errada, porque o grande potencial do algodão, principalmente ali no século XIX, eram os grandes mercados consumidores. As plantações de algodão, elas vinham desde a colônia, só que só se tornam em larga escala para a produção comercial e para o comércio exterior a partir do século XIX. Então, a C também está errada. E, por último, o algodão foi, quiçá, o segundo produto mais importante
da economia do Império e da Primeira República. Né? E aí faz sempre uma, como é que eu posso dizer, uma alternância com o sal, com a produção extrativista de sal, sendo a pecuária o foco. Né? Até a República, a pecuária foi grandona. Então, aqui a nossa gabarito é a alternativa B. Né? Basicamente, a cultura do algodão dura até hoje e sustentou as regiões sertanejas enquanto o mundo passava por crises. Vamos para 8. Questão com um tema interessantíssimo. A Confederação do Equador, de 1824, foi um movimento republicano que encontrou respaldo em parte da elite intelectual do Rio Grande do Norte, em especial em Natal e no Agreste. A repressão foi severa, culminando com o fuzilamento de André de Albuquerque Maranhão, um dos líderes do movimento. Sobre a participação do RN na Confederação do Equador, assinale a alternativa correta. A. O Rio Grande do Norte permaneceu fiel ao Império, não havendo registros de adesão à Confederação. Nós vimos que não, que na verdade o RN foi uma das províncias revoltosas, né? B. O envolvimento do Rio Grande do Norte foi marginal, restrito apenas a vilarejos e fazendas distantes da capital. Será? Né? Se o próprio texto traz aqui, em especial, Natal e no Agreste. Natal não foi o palco central da Confederação, né? Foi exatamente a região do Agreste. Mas a Confederação esteve aqui, né? Ou seja, um movimento de revolta contra o autoritarismo imperial. C. A repressão imperial foi simbólica, mas resultou em penas severas aos líderes potiguares. Vamos segurar. D. Houve envolvimento ativo de setores urbanos da capital potiguar, com punições exemplares aos líderes locais. Bingo! Chegamos à nossa alternativa correta. Por que a C está errada? Porque, gente, a repressão não teve nada de simbólica. Foi repressão física mesmo. As pessoas cogitaram, na real, fugir para as matas, para o meio das florestas, porque era mais seguro estar na floresta do que estar na cidade, ameaçado pelo poder imperial. Né? Porque as punições exemplares eram reais, era literalmente esquartejar uma pessoa e, no meio de todo mundo, expor o corpo em praça pública. Punição exemplar. Ou seja, para dar o exemplo para que as pessoas não façam mais o mesmo. E detalhe, né? Após a Confederação, a repressão estatal só aumentou na província do Rio Grande do Norte. Vamos para a questão de número 9. Pausa para água, né? Vamos lá. A seca de 1877 a 1879 foi a mais devastadora do século XIX no semiárido nordestino, deixando marcas profundas no território potiguar. Ela revelou o despreparo do Estado imperial e serviu de justificativa para o avanço de políticas higienistas e de controle social nas áreas urbanas. Até aqui, ok. Com base no contexto histórico da seca de 1877 a 1879, é incorreto afirmar: A. O governo imperial montou uma rede eficiente de assistência, impedindo uma catástrofe humanitária. Uma rede eficiente. O governo imperial montou uma rede de assistência, né, que era a rede de socorros públicos. A gente pode questionar essa eficiência, né? B. A tragédia levou ao deslocamento em massa de sertanejos que buscaram refúgio em cidades como Natal. Sim, Mossoró também foi outro canto de refúgio. C. A seca foi um catalisador para mudanças na visão do Estado sobre o semiárido, embora sem medidas eficazes imediatas. Ora, se a A está errada, a C está correta e vice-versa. D.
A urbanização de cidades do litoral potiguar foi acelerada pelo êxodo sertanejo provocado pela seca. Sim, também as pessoas buscavam regiões habitáveis, no sentido de que não haja escassez hídrica ou de alimentos. Gente, nosso gabarito aqui, a questão incorreta é a alternativa A, ok? Por que A? Exatamente pelo fator de que o governo imperial tinha sim um sistema de socorros públicos, mas que atendia principalmente às elites locais. Então não eram eficientes. Elas não ajustavam o contexto social para corrigir o flagelo da seca, certo? Da forma como deveria ser corrigido, que é agindo com a população que tinha necessidade. Vamos seguir. Questão 10. A campanha abolicionista no Rio Grande do Norte, embora tardia em relação a centros como Recife ou Salvador, contou com significativa atuação de setores letrados e com a notável participação de mulheres abolicionistas. Assinale a alternativa que melhor expressa as características da campanha abolicionista no Rio Grande do Norte. Vamos lá. A. A campanha abolicionista foi liderada majoritariamente por escravizados articulados com as elites urbanas. B. O movimento teve apoio de intelectuais e da imprensa, com articulação junto a associações literárias e à maçonaria. C. A província do Rio Grande do Norte aboliu a escravidão em 1871, sendo a região do Seridó pioneira nesse sentido. D. A abolição no Rio Grande do Norte ocorreu por pressão das oligarquias, que temiam revoltas no campo. Lhes dou 10 segundos para pensar a alternativa correta. E aí? Foi? Pessoal, aqui vamos começar de cara eliminando a alternativa A, né? Não houve uma participação dos escravizados no sentido da consolidação do movimento de abolição. Quem dirá articulado com as elites urbanas? As elites tinham interesses totalmente distintos, quiçá interesses de manter o sistema escravocrata. Outra, que a região pioneira do Rio Grande do Norte, no sentido da abolição da escravidão, foi a região do Oeste Potiguar, foi a região de Mossoró. Certo? Então, aqui a gente também já elimina a alternativa C, e também não foi em 1871, né? Foi por volta do início da década de 80, 1883, para ser mais específico, que iniciam-se as articulações para garantir as alforrias em Mossoró. E D, não ocorreu por pressão das oligarquias, muitas das oligarquias estavam ligadas ao escravismo. A exemplo disso, voltando para Mossoró mais uma vez, nós temos os Guilherme de Melo, uma família escravocrata riquíssima, uma oligarquia política, que não tinha interesse em abolir a escravidão, né? Então, não havia esse medo de revoltas no campo, até porque o contingente de escravizados no Rio Grande do Norte era bem pequeno, se comparado a outros estados, no caso, a outras províncias na época. Então, aqui o nosso gabarito é B, que reflete perfeitamente o contexto da escravidão, né? Foram intelectuais que se articularam em conjunto com os formadores ou criadores da opinião pública, com a imprensa, que se articularam com instituições literárias e a maçonaria, como no caso, por exemplo, de Mossoró e de Natal, né? As sociedades que foram libertadoras, digamos assim. Porém, aqui nosso gabarito, para reafirmar a alternativa B. Seguimos. Questão 11. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, fundado em 1902, foi essencial para a consolidação de uma identidade potiguar, ainda que subordinada aos valores elitistas da época. Sobre o IHGRN, é correto afirmar: A. A atuação do IHGRN
foi voltada majoritariamente à divulgação de saberes populares e orais do sertão. Não, né, gente? A gente sabe que o IHGRN estava voltado aos interesses de uma elite intelectual, ligada às oligarquias políticas. B. O Instituto buscou documentar a história regional, privilegiando as visões das elites. Muito boa. Mas vamos ler o resto. Desde sua origem, o IHGRN promoveu a crítica ao colonialismo europeu e à escravidão. E D. A instituição foi rejeitada pelas elites locais por se opor aos seus valores e narrativas, né? Não foi rejeitada, muito pelo contrário, foi bastante utilizada. E o IHGRN, como sendo um instrumento, uma ferramenta das elites, ela não batia de frente com o que era de interesse das elites. Então, aqui a gente pode eliminar A, C e D. Nosso gabarito, mais uma vez, é a alternativa B. B de bonitinha. Vamos seguir para a questão de número 12. A reforma urbana de Natal, nos anos 20 e 30, buscava, entre outras coisas, higienizar o espaço urbano e controlar a circulação de corpos tidos como desviantes. A cidade tornava-se paulatinamente um projeto disciplinador. Considerando esse processo, é incorreto afirmar as reformas urbanas tinham objetivos estéticos e sanitários, mas também reforçavam mecanismos de controle social totalmente. Né? A elite ou as elites políticas utilizavam a reforma, né, principalmente a família Albuquerque Maranhão, como um instrumento de campanha para a autopromoção e para o controle da sociedade, porque se pretendia produzir um indivíduo no formato civilizacional X e não Y. B. A modernização urbana de Natal envolveu a remoção de cortiços e deslocamento de populações para as periferias. C. A elite potiguar buscava uma cidade moderna, funcional e socialmente integrada, promovendo políticas igualitárias. Foca nisso. D. O discurso médico higienista sustentava a exclusão espacial e racial, mascarado sob o pretexto da civilidade. Total. Né? A B e a D tornam essa questão um pouco mais complexa, porque você fica na dúvida. Mas aí, gente, a B é um movimento que aconteceu em todo o Brasil, em toda a sua história. Basicamente, é a remoção das camadas mais pobres do centro, das pessoas que se associavam mais à vida no campo dos centros, a remoção daquelas áreas em que as pessoas pobres se aglomeravam para moradia, e o embelezamento, a higienização da cidade, era um parâmetro das elites. Isso por quê? Isso vinha lá do pensamento de médicos e arquitetos, pessoas que trabalhavam com a estética na Europa, que viam isso como um fator que impedia a civilização das pessoas. Então, aqui, a nossa alternativa incorreta é a alternativa C, quando fala de práticas igualitárias. Nada era igualitário. Tudo girava em torno dos interesses das elites políticas e econômicas. Vamos para a questão de número 13. A imprensa potiguar, do início do século XX, atuou como formadora de opinião, mas também como instrumento das oligarquias para legitimar suas práticas políticas e econômicas. Ok. Com base nessa assertiva, ou seja, com base nesse trechinho, é uma questão para interpretar o trecho sobre a história do Rio Grande do Norte, a gente vai ver o que procede. A. Os jornais do RN eram essencialmente independentes e críticos, sustentados por sindicatos operários. Não. Boa parte dos jornais no Rio Grande do Norte, durante o século XIX e XX, eram ligados a algum grupo político. B.
a imprensa funcionava como uma extensão das alianças políticas, reforçando o discurso de legitimação do poder. Muito boa. C. A atuação da imprensa limitou-se à cobertura de eventos sociais, evitando pautas políticas. Não, boa parte dos jornais, como eu disse, inclusive traziam nas suas capas, na primeira página, afirmando a afirmação de que esse jornal é um jornal do partido tal, do grupo político tal. Né? Eles faziam questão de deixar isso bem óbvio. D. Os periódicos potiguares tinham baixa circulação e, por isso, não exerciam qualquer influência política. Muito pelo contrário, tinham altíssima circulação, por mais que não tivessem muitas pessoas letradas e capazes de ler um jornal, e exerciam influência gigantesca na opinião pública. Aqui o nosso gabarito correto é a alternativa B, bem bonitinha, para a gente marcar e virar concursado. Vamos para 14. Durante o regime militar, o Rio Grande do Norte viveu um processo de crescimento econômico urbano, particularmente em Natal, ao mesmo tempo em que se intensificaram os mecanismos de repressão e controle político. Vamos lá. Diante disso, é incorreto afirmar: a repressão política no Rio Grande do Norte foi relativamente branda, não havendo perseguições e tortura física. Então, nós vimos na nossa aula que, por mais que tenha sido relativamente, muito relativamente, branda, isso quando comparada a outros estados, a ditadura civil-militar no Rio Grande do Norte teve aquele mesmo padrão de repressão, violência institucionalizada, as perseguições políticas, a tortura, principalmente contra aqueles grupos de oposição, formados por estudantes, intelectuais, políticos de oposição, né, de uma ala mais voltada para o socialismo, o sindicalismo, as pautas sociais de esquerda. B. O crescimento urbano de Natal foi estimulado por investimentos federais, sobretudo em infraestrutura. C. O controle ideológico do regime alcançou escolas, universidades e meios de comunicação. E D. Apesar do crescimento econômico urbano, a desigualdade social se manteve em níveis elevados. Então, nós temos aqui B, C e D alternativas corretas. Só que aqui nós buscamos a incorreta. E a incorreta, de cara, nós temos a A, né? Aquela que a gente questiona assim: não houve perseguição? Não houve tortura aqui no Rio Grande do Norte? Com certeza houve. Certo, gente? Aqui nosso gabarito é a alternativa A. E seguimos. Questão 15. O cooperativismo rural no RN, estimulado nas décadas finais do século XX, surgiu como alternativa à concentração fundiária e ao clientelismo persistente nas práticas agrícolas. É correto afirmar que, do nada, né? Soltou um texto, do nada aqui uma afirmação, o que é cooperativismo rural? Professor, você falou sobre isso? Então, gente, aqui foi um movimento econômico no qual os produtores rurais, os produtores agrícolas, vamos dizer assim, eles se juntaram para facilitar a produção, para evitar as percas, para evitar prejuízos, basicamente, e conseguir garantir uma boa produção. Isso no final do século XX, né? É uma coisa que ainda acontece hoje, por exemplo. O cooperativismo surgiu exclusivamente por iniciativa estatal, sem protagonismo dos trabalhadores rurais. Outro detalhe é que esse cooperativismo ele surge como uma forma de sobrevivência dos trabalhadores rurais e não ficarem à mercê dos grandes produtores. Certo? Então, aqui A está incorreta. Alternativa B. O cooperativismo
rompeu integralmente com o clientelismo rural no Rio Grande do Norte. Integralmente. Gente, as práticas clientelistas, elas sobrevivem muito bonitas até hoje. A gente discutiu isso, né? Principalmente falando sobre a política na Primeira República. Quando eu citei que até hoje é só a gente olhar para os dias de eleição. Ah, professor, mas aqui está falando do clientelismo rural. Tá, eu sei que é uma grande diferença em relação ao cenário rural e urbano, mas a prática permanece nos dois cenários. Só que no meio urbano a gente vê de forma mais difícil. Geralmente a gente vê nos tempos de eleição. C. As cooperativas representam, em muitos casos, tentativas de resistência camponesa à exclusão fundiária. Bingo! Porém, a gente precisa ler a D, né? Porque vai que o modelo cooperativo fracassou completamente no Estado, sendo substituído por latifúndios estrangeiros. Não, né? Não fracassou, quem dirá completamente. O modelo cooperativo, ele permanece e ele sobrevive até hoje, 2025. Vamos lá. Questão A, só para lembrar, né? Então, aqui nosso gabarito é a alternativa C, ok? Questão 16. A atuação dos chamados interventores federais durante a era Vargas alterou significativamente a dinâmica do poder político no Rio Grande do Norte. A figura de Rafael Fernandes, nomeado interventor em 1930, tornou-se emblemática de um novo modelo de mando, centralizado e tutelado pelo Executivo Nacional. Com base no contexto acima, é correto afirmar: A. A nomeação de Rafael Fernandes representou um gesto simbólico de continuidade da autonomia das oligarquias locais. B. Os interventores atuaram como figuras decorativas, sem alterar a estrutura tradicional do poder no Rio Grande do Norte. Então, gente, Vargas, quando nomeou os interventores, ele nomeou pessoas do seu grupo político, da sua confiança, para assumirem, basicamente, a liderança sobre a região, sobre o Estado. Então, não é figura decorativa. Muito pelo contrário, agente ativo no seu tempo. C. A intervenção federal enfraqueceu o poder das oligarquias regionais, introduzindo práticas administrativas centralizadas. E D. O governo Vargas manteve intacta a organização política e administrativa do Estado, herdada na Primeira República. Gente, primeiro ponto. Vargas, ele odiava, ele era totalmente contra a política dos oligarcas. Basicamente, a vitória de Vargas quebra com a Primeira República porque quebra com a lógica das oligarquias políticas locais. Ou seja, quando Vargas nomeia Rafael Fernandes, basicamente, o que se pretendia ali? Quebrar com o poder descentralizado das elites locais e estabelecer uma centralização administrativa com base nos mandos do governo Vargas. Então, não é que a figura do interventor era decorativa, né? Não atuou como uma figura decorativa. Podia ser que o nome do interventor não tivesse essa força, mas o interventor carregava o nome maior, que era o nome de Getúlio Vargas, que estava ali tentando centralizar o poder em todas as províncias. No caso, província não, perdão, gente, Estado, já era Estado. Porque o governo Vargas acontece na Segunda República. Questão 17. A interiorização do desenvolvimento no Rio Grande do Norte, particularmente a partir da segunda metade do século XX, não foi homogênea. Municípios como Mossoró e Caicó tornaram-se polos regionais, ao passo que vastas zonas rurais permaneceram à margem dos investimentos públicos e da infraestrutura estatal. A partir do texto, é correto afirmar: A. O desenvolvimento do interior potiguar promoveu uma homogeneização das condições socioeconômicas regionais. B.
A interiorização foi um processo linear e uniforme, com expansão equilibrada de serviços e infraestrutura. C. A cidade de Mossoró destacou-se como um polo dinâmico, diferente de regiões rurais estagnadas. E D. O crescimento de Caicó deveu-se exclusivamente à agroindústria e ao apoio direto das oligarquias tradicionais. Então, pessoal, aqui a gente consegue de cara eliminar alternativas A e B. Não foi homogêneo e nem foi linear e uniforme. Não foi tipo, seguiu o passo A, B e C. Por isso que deu nesse processo aqui de desenvolvimento do estado das regiões interioranas. Mossoró e Caicó se diferenciaram por fatores específicos. Mossoró sendo um polo no sertão que atraía pessoas desde o início do século XX, do fim do século XIX, na verdade, né, por conta da seca, uma praça comercial gigantesca, o desenvolvimento do comércio salineiro, Caicó, uma referência para a maior cidade daquela região do Seridó, do Agreste, e um polo na produção de algodão. E aí você tem que, é C ou é D? O gabarito correto é a alternativa C, mas por que não D? Né? Não é que não teve apoio das oligarquias tradicionais, afinal eram elas que produziam, mas não foi necessariamente devido à agroindústria, e sim ao setor agrícola, né? A agricultura para o comércio exterior. Ok? Então, aqui nosso gabarito, alternativa C de concursado, mais uma vez. Questão 18. O movimento modernista no Rio Grande do Norte teve contornos específicos, conectando-se ao ideário nacional, mas também enraizando-se na crítica à realidade local, marcada por coronelismo, seca e desigualdade. Luiz da Câmara Cascudo emerge como figura central desse processo de ressignificação da identidade cultural potiguar. Sobre o modernismo no RN, é correto afirmar: A. O modernismo potiguar rejeitou as influências europeias e voltou-se exclusivamente à cultura indígena. B. Câmara Cascudo rompeu com o folclore e buscou valorizar apenas a literatura erudita. Não. Na verdade, buscou referências em todas as partes da cultura, não só na erudita. C. O modernismo no RN foi adaptado à realidade local, dialogando com temas regionais e práticas populares. Interessante. D. O movimento modernista em Natal ficou limitado ao campo das artes plásticas sem impacto na literatura. Ora, se Câmara Cascudo era um literato, como é que não teve impacto na literatura? Gente, aqui o nosso gabarito correto é a alternativa C, que traz exatamente a ideia de que o modernismo ele vai versar sobre a realidade local. Certo? Câmara Cascudo, por exemplo, escreveu livros sobre história do Rio Grande do Norte, história de Mossoró, e outras pessoas foram contratadas na época também para escrever a respeito disso, por interesse das próprias elites locais. Qual era o interesse? Desenvolver uma noção de pertencimento e identidade com o Rio Grande do Norte e com o Brasil. Então, aqui, só para finalizar, né, a questão 18, nosso gabarito aqui é a alternativa C. 19. A autonomia do Rio Grande do Norte no período colonial era bastante restrita, sendo a capitania subordinada à administração da capitania de Pernambuco em vários momentos. Essa subordinação refletia-se na dependência econômica, nas estratégias militares e nas decisões políticas centrais. Com base na análise do texto, é correto afirmar: A. A capitania potiguar possuía estrutura autônoma e independente desde sua fundação. Não, né? O próprio texto traz a subordinação a Pernambuco em alguns momentos, então a já está incorreta. B. Em diversos momentos, o Rio Grande do Norte foi subordinado administrativamente a Pernambuco.
Parece bem óbvio, né? C. A dependência política refletia-se em dificuldades para estabelecer forças militares locais. Sim, também. A capitania, quando era hereditária, não conseguiu se firmar por conta da resistência indígena e por conta de que a família Barros, por exemplo, não estava aqui. E quando era régia, né, se consolidou. Ainda assim, haviam dificuldades por conta da resistência indígena. E D, a autonomia administrativa do Rio Grande do Norte foi oscilante durante o período colonial, sim, porque esteve sob poderes diferentes. Ou seja, nossa alternativa incorreta, alternativa A. Né? Não, nem sempre foi autônoma e independente. A questão mais fácil de todas que nós fizemos hoje. Simplesmente interpretar um excerto. Gente, vamos rezar que as 5 questões sejam assim, que vai ser bem mais fácil. Vamos para a questão de número 20. A chamada invasão francesa de 1597, liderada por Jacques Riffol e posteriormente por Sablé, embora abortada, revelou interesse estrangeiro pela costa potiguar, especialmente pelo acesso ao pau-brasil e as rotas marítimas estratégicas. Com base nesse episódio, é correto afirmar: A. As incursões francesas jamais atingiram o litoral do RN, sendo limitadas ao sul da Bahia. Pois é, atingiram sim o litoral do RN. B. Os franceses buscavam colonizar permanentemente o território do RN, fundando vilas e fortificações duradouras. C. A ocupação francesa foi pontual, mas indicativa da vulnerabilidade litorânea da capital do RN. Da capitania, perdão. Capitania do RN. E D. Os portugueses não reagiram às incursões estrangeiras, pois não viam valor estratégico no litoral potiguar. Gente, então, a construção do Forte dos Reis Magos, ela se dá por conta que os franceses estão ameaçando colonizar, né, estão passando pelo litoral do Rio Grande do Norte. Então, os portugueses, eles valorizavam sim a região, tanto é que tornaram a capitania régia, criaram o Forte dos Reis Magos, posteriormente construíram a cidade de Natal e consolidaram a colonização. Qual é a nossa alternativa correta, então, professor? Aqui, nossa alternativa correta é a alternativa C. Né? Foi pontual, sim, mas indicava que aquele litoral estava sendo visado, era vulnerável à invasão de outros povos. Então, questão 20, alternativa de número C. Questão 21. A economia pastoril no sertão norte rio-grandense, consolidada ao longo do século XVIII, estruturou não apenas os padrões de produção regional, mas moldou também relações sociais marcadas pela verticalidade e pela concentração fundiária. A figura do criador de gado, detentor de terras e poder, tornou-se central na organização do espaço sertanejo. Considerando o processo histórico descrito, é correto afirmar: A. A atividade pecuária promoveu a democratização do acesso à terra, favorecendo pequenos produtores. Não, gente, a atividade pecuária favorecia os grandes produtores, os grandes latifundiários. B. A criação extensiva de gado bovino restringiu-se ao litoral, dado a maior fertilidade dos solos costeiros. Também não, a gente viu que a pecuária foi responsável pela interiorização da capitania, inclusive. C. A economia pastoril foi desprovida de impactos sociopolíticos, funcionando de maneira isolada das dinâmicas de poder. Ora, se a economia pastoril serviu para interiorizar a capitania, como é que ela estava separada, né, isolada das dinâmicas de poder? E D. A pecuária sertaneja consolidou o poder dos grandes proprietários e fortaleceu uma sociabilidade hierarquizada. A gente binga aqui, ativa o sininho. Alternativa D, a alternativa correta. Né? A ideia de que a pecuária ela vai facilitar a interiorização a partir de novas formas de sociabilidade, uma nova dinâmica social, que vai favorecer os grandes proprietários de terra.
E aí vamos para a questão 22, nosso gabarito aqui, alternativa D. A concessão do voto feminino no Rio Grande do Norte, formalizada pela Lei Estadual de 1927, representou não apenas um marco jurídico, mas também um divisor de águas simbólico em meio a um cenário nacional ainda profundamente patriarcal. O episódio envolvendo Celina Guimarães Viana transcende sua ação individual, inscrevendo-se como expressão de um tensionamento entre os discursos de modernização e os limites do conservadorismo local. Diante dessa conjuntura, assinale a alternativa correta. A. A conquista do sufrágio feminino no RN foi acompanhada por reformas estruturais que garantiram a paridade de gênero nos cargos eletivos. Nós vimos que não, né? Que inclusive o primeiro voto feminino, ele nem aceito foi. B. A promulgação da lei estadual ocorreu após a Constituição de 1934, sendo, portanto, resultado de pressão federal. Não, a gente viu que a lei estadual é de 1928, mas em 34 é quando é consolidado o direito de voto para as mulheres no Brasil. C. O pioneirismo potiguar não teve repercussão nacional, pois foi imediatamente anulado pelas instâncias superiores. Foi sim anulado, mas repercutiu inclusive em jornais e foi disseminado para os grupos de organizações femininas pelo Brasil inteiro. Então, o Rio Grande do Norte teve sim repercussão nacional nesse sentido. E D, a legislação permitiu o voto feminino no RN, que permitiu o voto feminino no RN, antecipou-se à norma federal e foi fruto de articulações locais, mesmo enfrentando forte resistência institucional. Totalmente. O movimento de voto, ou até o movimento de ser votado, né, por Alzira Soriano, posteriormente, é um marco. Consolida o RN como um estado pioneiro na conquista dos direitos femininos. E foi fruto, literalmente, de articulações locais. Ok? E vamos para a nossa derradeira questão, questão de número 23. A Primeira República Brasileira, conhecida pelo predomínio das oligarquias, encontrou no Rio Grande do Norte um terreno fértil para a reprodução das práticas clientelistas e da política do Pacto dos Coronéis. A articulação entre os poderes locais e o governo federal era sustentada por um jogo de interesses mútuos, em que o domínio sobre os currais eleitorais se tornava moeda de troca. Sob o contexto político da Primeira República no RN, é incorreto afirmar: A. As oligarquias potiguares utilizarem o voto de cabresto como instrumento de perpetuação no poder. B. A política dos governadores implicava a neutralização da oposição, muitas vezes via fraude eleitoral. C. O controle do poder estadual estava diretamente vinculado à articulação com o presidente da República. E D. A ascensão das oligarquias no RN foi resultado de uma revolução popular contrária ao modelo centralizador no Império. Então, pessoal, aqui nós temos três alternativas que estão corretas quanto ao contexto da Primeira República. O voto de cabresto era utilizado para se perpetuar no poder? Sim. As elites, elas tentavam neutralizar a oposição a qualquer custo, inclusive fraudando os votos. O sistema político eleitoral era excludente e cheio de fraude. E outro, que as oligarquias controlavam o poder em articulação com o presidente da República. O que nos leva a D como incorreta, que é a nossa alternativa correta para a questão 23, porque não houve essa revolução popular para a centralização e ainda mais um modelo do império, haja vista que a gente já estava na República. E aqui, pessoal, encerramos mais uma aula de revisão de questões e espero, né? Hoje, o que eu tentei? Qual foi o grande objetivo? Questões contextualizadas para resolver de maneira eficiente. Pay-puff. Né? Explicação rapidinha. Aqui são questões que têm um nível médio,
no geral. Nós vimos duas questões extremamente fáceis, são aquelas de interpretação. Porém, a gente tentou focar no perfil da banca, trazendo questões que pedem corretas ou incorretas. E aí, pessoal, na próxima leva, que é a última leva de questões para revisão, nós vamos revisar com questões diversas. Eu vou tentar trazer os modelos que eu trouxe nessas 4 aulas, né, que eu tentei trazer modelos diversos, desde os modelos mais simples, que tem só um enunciado das alternativas, aqueles modelos mais complexos que pedem para a gente analisar, interpretar, correlacionar, e super conteudistas. Então, na próxima aula, a gente vai fazer um aparato geral de tudo isso. Aguardo todos vocês no nosso último encontro. Agradeço mais uma vez a participação e um cheiro a todos e todas que aqui estão. Valeu, pessoal!